Qual a importância do mês e do Dia do Orgulho LGBT e por que não ter um Dia do Orgulho heterossexual? Porque a população LGBT historicamente é criminalizada e patologizada pelos estados, pelas igrejas e pelas ciências. Então é importante que o Dia do Orgulho LGBT traga a visibilidade para a sociedade brasileira, o orgulho de ser quem nós somos, sem criminalizações e sem patologizações. A heterossexualidade não precisa de um Dia do Orgulho, porque ela é todos os dias referendada e reiterada em todas as práticas sociais. Portanto, o que precisa de orgulho é exatamente a população LGBT, que vem sendo discriminada na sociedade brasileira historicamente. Primeira coisa importante é a gente pensar que quando a gente usa essas letras LGBT, a gente está falando de uma diversidade de posições sociais, de classe social, de raça, etnia, de lugares e posições geográficas e de formas de sociabilidade. Por exemplo, confinamento intrafamiliar pode ser bom para algumas pessoas, mas não será saudável para outras pessoas. Pelo contrário, pode trazer mais vulnerabilidade e mais violência. Outro exemplo que poderíamos dar é a noção de grupo de risco, uma noção nefasta que vem sendo reutilizada e que já foi abandonada em outros momentos de pandemia para a própria população LGBT e que agora de novo recoloca estigma sobre determinados grupos populacionais. Então temos que pensar em respostas preventivas, democratizadoras e diversas. Para a gente, quanto movimento social, é muito difícil passar por um momento de distanciamento social, onde a gente não pode se encontrar, visto que os movimentos eles surgem nessa perspectiva de unidade mesmo, dessa troca de experiência, dessa manifestação de anseios que muitas vezes nós não conseguimos encontrar dentro das nossas casas ou com os nossos pares. Então o movimento social ele vem disso, é de ocupação, é de unidade e é um desafio para a gente esse período de distanciamento social sem poder nos manifestar e nos reunir. Os movimentos se apropriam das plataformas de rede social, das formas de ativismo na internet de maneiras muito variadas. Agora, atualmente, não há possibilidade de desencaixar o que é digital e o que não é, né? O que está nos fluxos das redes sociais, da internet de uma maneira ampliada e o que está nas ruas. Há uma interligação que está na nossa vida, a gente está o tempo todo andando de ônibus com o celular na mão, andando de carro, andando na rua, enfim. Então essas coisas não são mais desencaixadas. E os movimentos, obviamente, precisam se aproveitar disso. Então há uma infinidade de atividades que compõem o ativismo, algumas mais declaradamente, de maneira mais típicas, e outras de forma mais distante. Por exemplo, as maneiras de dar visibilidade às diversas vivências LGBT, em alguma medida, podem se aproximar do ativismo. Podem se aproximar mais ou se aproximar menos. Por outro lado, a gente tem atualmente as paradas, né, que são uma forma muito mais marcada de ativismo e que acontecem tanto na rua quanto na internet. O Celos optou por não realizar a parada de maneira virtual porque nós entendemos como a própria essência da parada, o nome já diz, ela vem de parada, ela vem de parar a cidade, ela vem de ocupação do espaço público, ela vem da ocupação com os nossos corpos de maneira política, parando a cidade e ocupando os espaços que muitas vezes nós não conseguimos ocupar. Então, uma parada online, ela não traduziria de fato o que é a nossa parada. Há muita discussão sobre o ativismo digital, o que muita gente inclusive chama de ativismo de sofá. Mas a gente já viu na nossa história recente vários movimentos que começaram na internet e, para o bem ou para o mal, tiveram efeitos profundos na nossa realidade, não apenas digital, né? Se a gente for pensar aí nas últimas eleições, nos movimentos de rua, todos eles têm uma relação muito grande com os fluxos digitais. Então, é completamente possível que a gente considere a parada como parte desse ativismo, pensando que ela é apenas uma parte, ela não é o todo. Nada que acontece na internet é o todo. Sempre tem uma relação com o que está fora da internet.